Bom, a nossa próxima aplicação é a capilaridade. Você já deve ter ouvido esse nome várias vezes, mas o que é a ação capilar? A ação capilar ela é resultante do desequilíbrio entre forças adesivas e coesivas. Esse desequilíbrio entre forças adesivas e coesivas esse desequilíbrio permite que líquidos ascendam contra a gravidade. Primeiro, o que são essas forças adesivas e forças coesivas? Forças adesivas diz respeito à interação do líquido com a parede do recipiente. Já as forças coesivas, em relação às forças que existem entre as moléculas do líquido. Vamos tomar como, por exemplo, aqui, o mercúrio. Se eu colocar o mercúrio num tubozinho de ensaio, as forças coesivas, as forças que mantêm os átomozinhos de mercúrio juntos, são tão fortes que, de certa forma, eu formo uma barriga ou uma concavidade, tá? Nesse líquido, que quando vista de cima, quando a gente olha de cima, ela é convexa, ok? A gente diz que a concavidade está voltada para baixo. Visto de cima, a superfície ou o menisco formado pelo mercúrio, cadê a caneta vermelha? O menisco formado pelo mercúrio ao ser visto de cima é um menisco convexo. Por que forma um menisco convexo na superfície do mercúrio? Bom, quando a gente olha de cima, é claro, né? Vou até desenhar um olhinho aqui, para ficar claro que a gente está olhando de cima, tá bom? Fica claro que a gente está olhando de cima. Beleza. Por que forma esse menisco convexo na superfície do mercúrio? Porque os átomozinhos de mercúrio estão tão unidos entre si e a interação do mercúrio com esse tubinho de vidro, esse tubo de ensaio, é tão pequena essa interação do mercúrio com o tubo de ensaio que o líquido, de certa forma, se contrai, se mantém unido, as moléculas estão muito próximas, as forças coesivas são muito grandes. Por outro lado, se eu pegar um tubo desse também, um tubinho desse de ensaio, e dentro desse tubo de ensaio eu colocar água, embora as moléculas de água estejam unidas fortemente, a interação que existe entre as moléculas de água e a parede do recipiente são mais fortes. As forças adesivas são mais intensas do que as forças coesivas. Então a parede do recipiente puxa a água para cima. Isso faz com que o menisco visto de cima seja um menisco côncavo, ok? O menisco da água é um menisco côncavo quando é visto de cima. Tanto que se você olhar para um tubo de água, um recipiente bem fino de água, você vai ver bem nítida essa barriguinha que eu desenhei aqui, voltada para baixo. Inclusive, quando a gente vai medir volumes de líquidos, a gente tem que ficar bastante esperto com isso. Porque na hora que a gente vai olhar qual a referência do volume, a gente tem duas referências, a referência de baixo e a referência de cima. A gente tem que sempre tomar a referência de baixo. Por quê? Para evitar um efeito chamado de paralaxe. Na hora que a gente vai olhar, a gente coloca o nosso olho para olhar bem na direção, tá? Bem na direção desse menisco. A gente tem que olhar, bem na direção desse menisco. A gente não pode ver de cima e nem de baixo. A gente tem que ver bem na direção do menisco para conseguir delimitar onde que é a parte de baixo dessa barriga, para evitar erros de paralaxe e evitar falseamento na leitura. Bom, então de novo, a ação capilar vai fazer com que esse líquido, como por exemplo a água, ascenda contra a gravidade.
Isso tem aplicações muito práticas no nosso dia a dia, tá bom? Então, a água, quando vista de cima, vai formar um menisco côncavo. O mercúrio, quando visto de cima, vai formar um menisco convexo, ok? Isso por causa do desequilíbrio entre as forças adesivas e coesivas. No caso, se a gente fosse olhar para esses dois recipientes, quem tem uma ação capilar melhor é a ação capilar da água, porque as moléculazinhas da água aderem mais no recipiente do que ficam unidas entre si.